Boa noite a todos vocês, como é bom estar juntos nessa noite para adorarmos ao nosso Deus. Nós queremos te convidar a cantar essa canção conosco. Palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Nós precisamos do Senhor, Deus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és maravilhoso, nosso Deus. Nós nos derramamos na tua presença porque nós sabemos que tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nós sabemos que só o Senhor tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra e debaixo da terra. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada pelo seu toque. Nós queremos nos derramar na tua presença dia após dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Olá a todos, queremos
começar esse nosso encontro dando algumas informações. E uma delas é a respeito dos nossos horários de devocional durante a semana. Então nós estaremos fazendo de segunda e sexta ao meio-dia, terá a nossa devocional de oração, onde você pode acompanhar um texto bíblico, uma palavra sobre o texto e um período de oração, onde você pode se unir a nós, nossa equipe ministerial, e estar acompanhando e também colocando seus pedidos diante de Deus. E na quarta-feira, às 20 horas, será postado um pouquinho antes, umas 19h30, para quem tem um pouco de dificuldade de ficar até mais tarde, mas acompanhe também nossa devocional, nosso período de oração na quarta-feira. Será um prazer te encontrar em mais esse nosso tempo online. Quero falar também agora a respeito dos dízimos e das ofertas. Esse final de semana é o segundo final de semana do mês. Já há bastante tempo em nossa igreja, nós temos o hábito de levantar uma oferta missionária, nós chamamos oferta para o Fundo de Missões, todo segundo domingo. E agora, mais do que nunca, nós precisamos fazer isso, porque saíram do orçamento da igreja o recebimento de alguns missionários que nós temos parcerias. Então, a Cristolândia, como o Rafael e o Evandro, a Esther, na Índia, e o Ronaldo e a Joana, que estão no sertão de Pernambuco. Então, essas 4 cotas, mais uma cota que fica na igreja para os nossos programas evangelísticos e algumas necessidades nessa área que temos que atender. Então, esses valores ficarão assim distribuídos entre esses 5, será dividido em 5 partes. Igreja, Cristolândia, 2 cotas, uma Rafael e outra Evandro, a Esther e o Ronaldo e a Joana. Tá bom? Estejam conosco em oração, e assim como nós temos nossas necessidades, eu sei que nem todos estão recebendo, mas não importa o valor, aquilo que você recebeu, oferte também para o Fundo de Missões. Quando você fizer sua transferência ou trouxer aqui, especifique no envelope o dízimo e também Fundo de Missões, uma oferta específica para isso, para que a nossa equipe consiga discernir, compreender e enviar da forma certa a sua oferta, tá bom? É bem importante você especificar tanto de dízimo e tanto Fundo de Missões, para que isso seja identificado. Se ficar mais fácil, faça 2 transferências. Pode fazer as transferências separadas, a do dízimo e a do Fundo de Missões. E aí coloca 2 comprovantes no envelope e aí fica mais fácil ainda da identificação. Pedimos essa gentileza, essa colaboração, para que os nossos missionários também fiquem abençoados. Até mais. Deus abençoe. Nessas últimas semanas a gente tem vivido, e percebido uma série de dificuldades, uma série de problemas, uma série de preocupações com relação à nossa vida, com relação ao que a gente vai comer, ao que a gente vai vestir, ao nosso sustento. Muitos de nós estamos parados, ninguém pode trabalhar, ninguém pode sair de casa e às vezes isso toma o nosso coração, toma uma proporção gigantesca da nossa vida. E essa semana a gente estava conversando sobre isso, a gente estava conversando sobre as dificuldades que virão, sobre os momentos que nós já estamos vivenciando enquanto família e por alguns instantes a gente chora, a gente fica apavorado. E aí Deus vem e lembra uma coisa, Ele lembra que Ele é fiel, que apesar da nossa infidelidade, Ele é fiel. E a gente lembrou daquela passagem que diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que aves. Quem de vocês,
por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa passagem está lá em Lucas 12, dos versículos 22 ao versículo 31. E essa passagem, ela conta pra mim, ela me chama: ei, mulher de pequena fé, eu me importo com você, diz o Senhor. Eu tô cuidando de você. E chegou o tempo, igreja, de nós exercermos tudo aquilo que a gente canta, tudo aquilo que a gente lê e fala que acredita. Chegou a hora da gente confiar nesse nível máximo de não ter controle nenhum sobre as coisas, mas confiar, porque desde quando a gente achava que controlava, quem estava no controle era Ele, e quem continua no controle é Ele. Eu te convido a confiar que o Senhor tem todo o domínio sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o que está acontecendo na sua vida, na sua família. Eu te convido a orar e se ajoelhar, como a gente fez, e entrega a Deus e fala: Deus, nós sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não deixará que o justo mendigue o pão, porque o Senhor se importa conosco. Tempos difíceis virão, eles já estão aqui e eles continuarão acontecendo, mas a nossa postura frente a esse tempo é o que vai revelar a nossa fé, é o que vai fortalecer a nossa fé e é o que vai nos transformar. Eu quero te convidar a cantar essa canção comigo. Essa canção que já cantamos milhares de vezes na nossa igreja. Eu quero que você dê um passo de fé agora. Que você talvez esteja vendo uma solução. Que você dê um passo de fé. Que você cante essa canção pela fé. Existem várias pessoas ao seu redor que entendem o que é a igreja. Se você estiver passando um momento difícil, não hesite em compartilhar. Deus abençoa e Deus supra as nossas necessidades também por meio da nossa igreja, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Que você se sinta confortado por Deus, por pertencer a uma igreja. E Deus suprirá todas as nossas necessidades, porque Ele é bom e Ele é fiel. Eu descanso em Ti, meu Senhor, confiado em Tua destra que é fiel. Não há outro Senhor que é capaz como Tu, que me guarda e livra de todo mal. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar,
lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a tua mão sobre mim estará, sustentando o meu caminhar, pois tua palavra é fiel. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e a seu tempo me responderá. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e a seu tempo me responderá. Seu favor me alcançará, sua promessa não falhará. Seu favor me alcançará, sua promessa não falhará. Seu favor me alcançará, sua promessa não falhará. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite a cada um que ora nos assiste. E neste momento vamos para a nossa devocional. Eu quero iniciar dando os parabéns a cada mamãe que está nos assistindo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. A nossa devocional está em 1 João 3,18, que assim diz: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Algumas passagens na Bíblia não necessitam de muita interpretação para entendermos exatamente o que elas querem dizer. Como essa palavra diz, o amor não deve ser expressado só por palavras, mas também por atitudes. Tempos difíceis revelam se o nosso amor pelos outros é verdadeiro ou não. Às vezes, nos prendemos tanto a um discurso que ele acaba até convencendo as pessoas que nos conhecem, sendo que, na verdade, as nossas atitudes mostram o contrário. Quantas vezes lemos versículos como este de 1 João e não conseguimos enxergar o peso que ele carrega? É muito fácil levantar a voz para falar algo, para sugerir algo, para reclamar de algumas coisas sobre alguém, mas difícil é levantarmos as nossas mãos para ajudarmos o nosso próximo. Muitas coisas não estão ao nosso alcance, pois algumas situações realmente fogem ao nosso controle. Porém, nós conhecemos, no mínimo, uma pessoa que precisa de ajuda nesse momento e que nós podemos ajudar de alguma forma. Deus quer fazer com que as nossas palavras se transformem em ações, que as nossas mãos, que só apontam erros dos outros, estejam estendidas para ajudar as pessoas da melhor maneira que conseguimos. Às vezes, só conseguimos ajudar uma pessoa,
Porém, de pouco em pouco, muitos são ajudados, e com isto veremos a glória de Deus manifesta através daqueles que se chamam pelo teu povo. Amém. Que neste momento tão difícil, em que a humanidade está passando, pessoas desempregadas, pessoas acometidas pelo vírus, pessoas sofrendo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pais que não sabem como pagará o aluguel, como será o dia de amanhã. Eu e você podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu e você podemos, firmados na rocha, firmados em Cristo, levarmos a luz de Cristo a estas pessoas. E é nesse sentimento que eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo. Quantas vezes nós julgamos, nós apontamos o dedo, mas nós não sabemos a história que aquela pessoa carrega. Aquela pessoa a qual nós estamos apontando o dedo, nós não sabemos o que se passa no coração dela. Muitas das vezes a julgamos pelo seu estereótipo, julgamos pela sua aparência. E a gente não sabe o quanto de história ela tem, o quanto de feridas ela tem no coração, o quanto de cicatrizes ela tem no seu interior, ela tem na sua alma. Que este seja um momento para refletirmos sobre a necessidade de ajudarmos, de sermos solidários, de levarmos o amor de Cristo a quem quer que precise dele, a quem quer que necessite conhecê-lo. Ninguém é pobre demais que não pode dar um pouquinho de si para ajudar o próximo. Vamos orar. Pai, perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque quantas vezes, Pai, julgamos o nosso próximo, mas não sabemos, Pai, pela estrada que ele percorreu, não sabemos as dores que ele carrega dentro de si. Por isso, Pai, perdoe as vezes em que acusamos o nosso próximo, acusamos os nossos irmãos. Nós não temos esse direito. Pai, perdoa porque muitas vezes poderíamos ter feito o bem e não fizemos. E também, muitas vezes, não queríamos fazer o mal e praticamos. Por isso, Senhor Jesus, traga sabedoria aos nossos corações, que possamos falar aquilo que o Senhor quer que seja dito, usando, Pai, os nossos lábios. Pai, que as nossas mãos estejam sempre dispostas a ajudar, a reerguer aquele irmão, aquela irmã que se encontra caído. Que possamos, Pai, usar as nossas mãos para levar bênçãos, que possamos ser usados, Pai, para ser bênçãos do Senhor na vida daqueles que estão necessitados, na vida daqueles que estão com medo, na vida daqueles que estão aflitos, Pai. Pai, eu peço de uma maneira especial por cada mãe aqui da Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Eu peço por cada mãe que neste momento nos assiste, que esteja sobre elas, Pai, o Teu poder, que esteja sobre elas, Pai, a Tua mão de cura, de proteção, de amor, de carinho, de zelo. Que o Senhor possa sempre sustentá-la, fazendo com que cada mulher, com cada mãe, possa ser aquela mulher da Bíblia, aquela mulher que o Senhor sempre fala ali conosco, uma mulher sábia, uma mulher que tem as suas raízes enraizadas no Teu nome. Oh, Pai, seja com cada uma, enxugue as lágrimas de cada mãe, enxugue as lágrimas de cada Débora, Pai. Que o Senhor possa trazer neste dia a alegria que vem do Teu trono para o coração de cada uma. Eu peço também, Senhor Jesus, pelas pessoas enfermas, pelas mães enfermas, pelas mães que estão com filhos também enfermos, hospitalizados, seja com qual diagnóstico for. Pai, traga à vida dos nossos enfermos a cura. O Senhor pode fazer o sobrenatural acontecer. Neste sentimento, eu peço pela saúde do João Lucas, eu peço pela pronta recuperação e completa recuperação do pastor Sócrates, como peço também pela completa recuperação da Almirene, que ainda se encontra hospitalizada.
Que o Senhor seja com cada um. Pai, eu quero citar aqui alguns nomes representando as mães da nossa igreja. Eu queria que o Senhor as visitasse nesse momento. Eu peço pela Eunice, eu peço pela Ida, eu peço pela Maria Lúcia, pela Divaneide, pela Val. Eu peço pela Edelvais, eu peço pela Nancy, pela Paloma, Marina, Daiane. Pai, cuide de cada mãe. Cuide de cada mãe. Visite, Pai, os seus respectivos lares e abençoe juntamente delas os seus maridos, os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos. Também peço pela Luna, peço também pela Kelly, pela Vera. São tantas pessoas as quais eu não vou me lembrar de todas, mas o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e poder, há de lembrar. Que o Senhor traga a realidade, as necessidades de cada uma. Satisfaça, Pai, os desejos do coração de cada uma. Opere sobre a vida delas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que elas possam fazer o diferencial aqui na terra, como representantes do Teu reino. Que elas possam entender a missão que têm de ser mães, de ser mulher, porque o Senhor entregou a cada uma delas e ainda há de entregar a algumas a missão de ser mães. O Senhor entregou a cada uma delas a herança que são os nossos filhos. Por isso, Pai, eu agradeço pelas vidas das mães da nossa igreja, pela vida das mães de todo o mundo, Pai. Que o Senhor seja com cada uma. Eu também quero agradecer ao Senhor por 15 anos de matrimônio do André e da Daniela, nossos missionários lá em Portugal, que neste momento, Pai, o Senhor possa visitá-los. Coloca ali o Teu Espírito Santo, dê forças a Daniela, dê forças ao André, para conduzir a criação dos filhos nos Teus caminhos, Pai. Pai, que nesta crise que estamos vivendo, que o Senhor possa nos usar de acordo com a Tua vontade, que possamos ser luz e sal, que possamos ser o Seu instrumento aqui na terra para ajudar, para levar a alegria, para levar a esperança, para reforçar a fé no coração de cada um que se encontra desesperado, que se encontra fraco, desfalecido. Este é o meu desejo, esta é a minha oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém. Tenham, queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite e uma boa pregação. Todos os reis são fracos, pequenos, diante de Ti. Todos os reis são tão passageiros, um dia se vão. Mas Tu, ó Deus, tem o mundo em Tuas mãos, o universo se curva a Ti. Nosso Rei, invencível é, poderoso Deus, Rei da glória. Nosso Rei, o eterno Deus, Redentor, Senhor, Rei da glória. Todos vão se curvar, todas as nações coroar nosso Rei. É Salvador, o nosso guerreiro, nos livra do mal. Tudo que somos é Teu pra sempre, recebe o louvor. Nosso Deus tem o mundo em Tuas mãos, o universo se curva ao Senhor. Nosso Rei, invencível é, poderoso Deus, Rei da glória. Nosso Rei, o eterno Deus, Redentor, Senhor, Rei da glória.
e honra sim, glória ao Rei, glória ao Rei. Força e poder estão em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. O Rei invencível é, poderoso Deus, Rei da glória. Nosso Rei, o eterno Deus, Redentor Senhor, Rei da glória. Nosso Rei, invencível é, poderoso Deus, Rei da glória. Nosso Rei, o eterno Deus, Redentor Senhor, Rei da glória. Todos vão se curvar, todas as nações coroar nosso Rei. Nosso Rei. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, mais uma semana que nós estamos aqui, nos reunindo e nos encontrando online. O que não muda o fato de que ainda somos igreja e continuaremos a ser igreja, porque a igreja não é reduzida no nosso encontro presencial. A igreja é essa comunidade de fé, a igreja é a comunidade de pessoas que foram encontradas com Cristo, que ali entenderam sobre uma nova vida, os que nasceram de novo, é a comunidade de gente que se ama, que se abraça. E mesmo na ausência da presença, mesmo longe fisicamente, nós estamos juntos no Espírito, nós estamos juntos em oração, e esse tempo será enfrentado assim até que se acabe, porque a gente entende que a igreja é além do espaço físico, é além do contato físico. A igreja é essa comunidade, essa mesa muito grande que Deus preparou para nós, nos colocou, dizendo que essa então seria a nossa família, onde temos irmãos e irmãs, onde temos um Pai que é misericordioso. Nós estamos há um tempo já estudando sobre os mandamentos recíprocos, sobre a maneira que a gente se expressa na relação com o outro. Entendemos do Senhor, antes mesmo dessa crise de pandemia, que isso precisava ser estudado na nossa comunidade aqui em Ferreira, que a gente precisava amadurecer na nossa ideia e na nossa maneira de se relacionar. Essa é a palavra. Precisamos nos colocar sempre na disposição de caminharmos em humildade, em aprender sempre que as nossas relações elas vão passar por turbulência. Mas isso não muda o fato de que estamos ainda em voo, estamos ainda em caminho, em percurso. O tempo que a gente tem, que as nossas diferenças, os problemas que são gerados, os nossos atritos, não vão mudar o fato de que a gente continua a se relacionar. E, à luz da palavra, nós temos a maneira certa de viver essas diferenças e como enfrentar essas situações. À luz da palavra também, a gente entende que não existe surpresa para Deus. Toda situação, qualquer coisa que aconteça na nossa vida tem fundamento bíblico. A palavra de Deus sustenta e nos orienta, e nos confronta, e nos desafia a viver uma vida coerente com aquilo que Ele é. A nossa vida, aqueles que se encontram com Jesus e que têm uma vida ressignificada, os que nascem de novo, estão fundamentados numa vida de graça, mas numa vida de segurança daquilo que o Evangelho revela para nós. O nosso manual de vida é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito e aqueles que têm o Espírito devem viver em obediência a ela. Então, quando existe qualquer tempestade, qualquer situação, agora mesmo nós estamos vivendo uma época de pandemia e que nessa próxima semana teremos um novo decreto do nosso governador, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, temos uma crise de saúde
que afetou diretamente e que gerou uma crise financeira no nosso país. A gente sabe que existe uma crise financeira na nossa nação, desemprego, as empresas tendo que mandar a gente embora. Talvez você aí está passando por isso, trabalhando de casa, na insegurança de que se vai ter emprego ou não. E a Bíblia tem a resposta para esse problema que a gente está vivendo. A Bíblia não é pega de surpresa, nenhuma situação pega Deus de surpresa, porque Deus é soberano sobre tudo. E os seus filhos ficam muito em paz quando entendem que Ele é o pastor e que de nada temos falta, porque Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, tudo que nós precisamos é aquilo que Ele é. Por isso, nós então hoje vamos meditar em uma palavra de Jesus para os seus discípulos. Jesus, no Sermão do Monte, chama aqueles que caminhavam com Ele para uma conversa. Nessa conversa, Ele vem tratar sobre os fundamentos da nossa espiritualidade. Os fundamentos não só da espiritualidade como algo separado da nossa vida, mas sobre a nossa vida integral. Jesus, Ele trabalha a vida que precisa ser vivida por aqueles que foram encontrados por Ele, resgatando a revelação de Deus durante a história da humanidade. Na história, Deus se revela, e a gente observa no começo da Bíblia que para o povo que estava aprisionado no Egito, quando é liberto, tem uma orientação do estilo de vida. Deus então dá alguns mandamentos, a gente conhece, vira até novela na Record, e depois a gente percebe que a humanidade ela se prende às palavras, às letras, para ser mais específico, se prende às normas e às regras de comportamento e se perde da essência e se esvazia do fundamento da revelação de quem Deus é. E aí quando Jesus ele vem, então, ele se esvazia, ele se faz homem e ele mostra que o que é ser de fato humano, ele nos ensina a ser humano. Ele vem trazer de volta aquilo que foi perdido, a essência da revelação de Deus. Ele vem tratar não as normas e as regras de comportamento, até porque o que Jesus vai encontrar no contexto são pessoas que vivem esteticamente, aparentemente, uma vida correta. O que Jesus vai ser alvo de julgamento são de pessoas que tinham uma vida aparentemente íntegra, uma vida moralmente ética, correta, honesta, que são os mestres da lei. Esses, então, que durante a história se prenderam nas normas de comportamento, exercendo pressão sobre o povo, oprimindo um povo sobre regras de comportamento. A gente vê que a religião, então, se torna algo que não tem nada a ver com a essência que foi revelada por Deus. O que Jesus encontra quando vem, então, é um povo religioso preso a um tanto de regra, mas de uma vida espiritual vazia, sem essência nenhuma, sem espiritualidade nenhuma. E aí Jesus tem que tratar, então, isso com aqueles que são encontrados com Ele e têm uma vida ressignificada. Não aqueles que se prendem às normas, mas aqueles que têm uma vida ressignificada. E isso no capítulo 6 fica muito evidente para nós quando Jesus fala sobre as características de um cidadão do reino do céu. As características de um crente, de fato aquele que nasceu de novo. Bem-aventurados são. Jesus revela de uma identidade que é através do encontro dele. E no capítulo 6, no verso 26, numa conversa com os seus discípulos, Jesus vai revelar a maneira efetiva da manifestação e expansão do seu reino. Jesus vai expor para nós um estilo de vida que é vivido e que, quando vivido, não gera argumentos em oposição a essa vida, porque é uma vida coerente com aquilo que Ele é. E eu quero ler com você e a gente vai entender isso. No verso 26 vai dizer o seguinte: mas digo a vocês, Jesus dizendo, né, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam.
Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça que lhe tire a túnica. De todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que lhe pertence, você não exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Uma palavra muito desafiadora, entendendo que o contexto do povo que estava ouvindo Jesus, que era um povo marginalizado, que era os doentes, era um povo muito oprimido, era um povo que sofria muito na mão dos religiosos, era um povo que não tinha uma vida muito fácil, era uma vida muito sofrida e que tinha muitos inimigos. E aí, ouvir de Jesus palavras como: ame o seu inimigo, ofereça ao outro lado do rosto, se você já tomou um tapa numa face, ore por aqueles que te maltratam, abençoe aquele que te amaldiçoa. Jesus está dizendo, então, um tipo de vida que vai além do que é comum, do que é normal. Porque uma pessoa normal, o máximo que ela consegue fazer é que quando se dá conta de um inimigo é gerar uma distância, talvez. É ficar longe. Talvez ignorar, fingir que não está acontecendo. Alguém já disse o seguinte: pagar o bem com o mal é crueldade. Pagar o mal com o mal é vingança. O que Jesus está expondo aqui para nós é pagar o mal com o bem. E pagar o mal com o bem é amor. Jesus, ele então, traz um entendimento diferente do que as pessoas normalmente tinham. O entendimento de que amor não é um sentimento, nem uma expressão. Amor é uma natureza, amor é uma atitude, é uma decisão. E amar também não está condicionado ao que está sendo amado, mas sim àquele que ama. E é interessante porque amar o inimigo é pensar na possibilidade de amar alguém que, se pudesse te matar, assim faria. Alguém que fizesse você sofrer, gosta de ver a sua dor. Abençoar aquele que te amaldiçoa é você, da sua boca, proferir palavras de bênção para a boca da pessoa que te desejou morte, te desejou uma vida terrível e que tem prazer nisso. E o que era natural na época, e é o que Jesus vai ilustrar nos próximos versos, dizendo o seguinte: amar aquele que me ama é fácil, e até mesmo um pecador faz. Fazer o bem para aquele que já me faz bem é fácil, e até mesmo um pecador faz assim. Emprestar algo esperando a devolução é fácil. Jesus, ele traz para nós um desafio de uma vida que vai além do normal. A vida que Jesus está expondo aqui é uma vida de pessoas que estão fora da curva. Existe um nível de normal, essa pessoa está além. O automático é esperar do quê? Se alguém te fez mal, você ignora, você perdoa e vive sua vida longe. O que Jesus quer vai além disso. É amar. É você ter amor sobre essa pessoa. Mas para isso, primeiro precisa entender que amor não é um sentimento. E que amor não está condicionado ao sentimento recíproco dessa pessoa para com você. Amor não é uma empatia, não é simplesmente se colocar no lugar da pessoa. Amor é uma decisão. E como entender isso? Como colocar isso em prática? Entendendo que o meu inimigo pode querer a minha morte. E é um desafio que, se eu não consigo olhar para aquilo que Jesus fez, e o que Jesus fez foi exatamente isso. Jesus está dizendo essas palavras para os seus discípulos sobre coisas que ele um dia faria e que fez. E que através desse ato nos deu vida. Jesus aqui, ele está descrevendo o que ele faria mais para frente na sua vida. Mas para frente o que Jesus faz? Ele entrega a sua vida até mesmo pelos seus inimigos.
de algo que já tinha sido uma decisão do Pai, lá na criação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele amou o mundo, mas às vezes nem todo mundo vai amar Ele. E é o que acontece. Jesus veio ao mundo e foi rejeitado por muitos. E quando Ele está ali sendo torturado, quando estão tirando o sangue dele, quando estão acabando com Ele ali, mesmo podendo se justificar, mesmo com o seu direito de descer ali e mostrar para quem quer que seja, ele podia ali fazer o que ele quisesse, descer daquela cruz e invertesse os papéis, no estralar de dedo. Deus é Deus, ele podia, mas o que ele fez? Ele se calou. E mesmo sofrendo, ele ora para o seu Pai, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mesmo no seu momento ali de dor e sofrimento, o que nos gerou vida, aquilo que nós merecíamos de fato, Ele fez por nós. Ele nos amou e amou até mesmo aqueles que o odiaram e amou aqueles que ainda hoje odeiam. E o que Jesus fala para os seus discípulos é que a vida de quem se encontra com Ele deve ser essa. A vida de alguém que ama, sem ser seletivo no seu amor. Jesus, ele trata a vida além das expectativas geradas por uma cultura, por uma questão social, além do que é ético, do que é moral. As pessoas, e até mesmo hoje, a gente tem um pensamento que é comum e que a gente às vezes se prende nele. Qual é? Não vamos fazer aquilo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. Ok, é válido. Nisso a gente retém o mal. A gente não faz o que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. Jesus vai além. Jesus, no verso 31, vai dizer o seguinte: como vocês querem que o outro lhes façam também vocês a ele. Jesus não está só pedindo para reter o mal, ele está querendo fazer o bem. Ele pede para que aqueles que se encontram com ele, os seus discípulos, não simplesmente parem o mal. Porque não fazer o que eu não gostaria é simplesmente parar um movimento de maldade. Jesus está querendo dar expansão e movimento a uma atitude de bondade, dizendo o seguinte: aquilo que você gostaria que fosse feito com você, que você faça com o outro. Se a gente leva essa lógica para frente, a nossa vida é uma vida vivida mais leve e uma vida de bondade. Mas não só de uma aparência boa, mas sim de uma natureza transformada. Porque uma natureza transformada é entender que somos filhos de um Pai. E se somos filhos dele, então a gente vive uma vida que revela quem ele é. No verso 36, Jesus vai dizer o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nesse mesmo texto que aparece no Evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, o Pai faz chover sobre os bons e os maus. Ele levanta os dias, ele dá fôlego de vida até mesmo para os ingratos. Isso é misericórdia. Isso é ser misericordioso. E a gente fala, né, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. Essa lógica vale aqui. Jesus diz aqui para nós também: sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Tenham uma vida assim como o Pai de vocês tem essa essência, essa natureza transformada. Então, Deus não está querendo transformar só o nosso comportamento. Ele não quer a manipulação da nossa imagem. Ele não quer que a gente viva uma aparência boa e agradável. Porque muita gente vive uma aparência boa, mas na sua vida não é fundamentada em nada. Vive ali uma vida ética, moral, é um bom pai, é um bom filho, é um bom profissional. Mas na sua profundidade não está fundamentado. Jesus, ele não quer esse comum.
Jesus ele é extraordinário, não é o ordinário, ele é extraordinário. Os seus discípulos vivem uma vida extraordinária, vai além das expectativas, além do automático. Não é simplesmente ser um bom profissional, um bom pai, um bom filho. É ser alguém que vai além disso. Alguém que tem fundamento, alguém que tem uma natureza que revela. E por que essa é a maneira efetiva de manifestação do reino? Porque isso não gera argumento em oposição a um comportamento de amar até mesmo aquele que nos odeia. O amor é a chave e o entendimento que transforma o inimigo em amigo. E a única maneira. Não é por força que a gente vai convencer alguém que nos odeia a nos amar, mas é sim amando essa pessoa. É um movimento de constrangimento. É igual no processo da nossa conversão. Quando a gente vê aquilo que nós éramos, quando a gente vê aquilo que nós merecíamos, e quando nós observamos o sacrifício de Jesus em nosso favor, a gente se constrange. E Jesus diz essas palavras aos seus discípulos intencionalmente, dizendo que a nossa vida agora carrega a responsabilidade e a missão de revelar quem o Pai é. Assim como ele fez. Jesus começa um ministério que agora é de nossa responsabilidade dos seus discípulos. Aqueles que se encontraram ou que foram encontrados por ele vivem uma vida nova. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a vida que eu levo, então, é uma vida coerente àquele que Ele tem. É uma natureza diferente, não é só comportamento, não é só as minhas atitudes, é a minha vida em si que é manifestação desse reino. E não existe nenhuma outra forma mais efetiva de manifestar o reino de Jesus senão amando. Amando aqueles não só que pensam diferente de nós, mas aqueles que, se pudessem, nos mataria. Aqueles que nos odeiam, aqueles que fazem o mal contra a gente ama, porque a gente entende que não é mais sobre a gente, não existe interesse nas nossas relações, a gente abre mão do nosso direito, a gente vai além do que é automático, a gente vive uma vida que não faz sentido, essa é a verdade, uma vida assim, sabe o que as pessoas chamam, isso que Jesus está descrevendo, de ingenuidade. Alguém que ama o inimigo, alguém que perdoa, alguém que tem facilidade na entrega, sem esperar devolução, as pessoas chamam isso de ingenuidade. Mas Jesus diz que isso é intencionalidade. E outra coisa, alguém que não é corajoso não consegue viver uma vida assim. Porque é necessário coragem para abrir mão dos próprios interesses. Necessário coragem e entrega para abrir mão do que é, do que acha, do que pensa, para viver agora uma vida de Cristo. Então, isso não é ingênuo, isso é intenção. A intenção de revelar um propósito. Temos na nossa vida, na nossa mão, nós temos a responsabilidade de manifestar o reino. Foi isso que Jesus, quando estava subindo no céu, disse para os seus discípulos: façam discípulos. E o discípulo que nós vamos fazer, às vezes, vai ser o nosso inimigo. Porque ele morreu por todo mundo. A gente precisa anunciar para esse mundo amando aqueles que são inimigos. Vai ter gente que não vai reconhecer, mas a gente não se prende a esses. E a gente também não sabe selecionar. Mais para frente, no mesmo texto aqui, um pouco mais para frente, Jesus vai dizer o seguinte, que não cabe a nós a posição de julgamento. Cabe a nós o nosso movimento de reconhecer o que nós somos e de manifestação do reino dele. Quem vai julgar é ele. Então, assim, quem vai julgar os nossos inimigos não vai ser a gente. Quando Jesus estiver julgando lá, a gente não vai ter interferência nenhuma, assim como nós não tivemos interferência quando nós fomos criados. Chamados à existência, nós não interferimos, e assim nós não interferiremos também no nosso julgamento e no julgamento do outro. A nossa vida, então, é uma vida de prática, é uma vida de amor, é uma vida, um movimento de amor. E essa é a maneira mais efetiva, amando. É um grande desafio, não é nada fácil, mas eu entendo também que é possível, porque se não fosse possível, Jesus não ordenaria. E Ele nos ordena. Ele pede para que a gente ame, até mesmo aqueles que nos odeiam. Ele pede para que a nossa vida seja uma vida extraordinária, não uma vida normal. O discípulo, ele é fora da curva.
O discípulo é misericordioso como o Pai é misericordioso. E a misericórdia, meu irmão, é eterna. A misericórdia não tem fim, a misericórdia encoraja ao arrependimento, a misericórdia é manifestação do reino de Deus. A misericórdia é quem Deus é. A gente resgata uma essência, a gente não quer prender pessoas a normas, a gente quer revelar a pessoas um propósito. É essa a nossa função como igreja, essa a nossa missão como igreja nesses dias e daqui até que Ele venha. Foi isso que Ele disse quando estava subindo aos céus para os seus discípulos. Como discípulo de Jesus, a gente assume essa responsabilidade, que não é fácil. Mas se Ele disse, é possível. A gente precisa se apegar àquilo que Jesus é, entendendo que o que Ele é, Ele nos leva a ser também. Há um caminho que a gente corre em amor, a gente vive em amor. A gente não passa pano. O que Jesus está dizendo assim, a gente não passa pano para a maldade, mas a gente ama o malvado, a gente ama o pecador. A gente não passa pano para o pecado. A gente confronta, mas a gente confronta em amor. A gente ama e no constrangimento, no processo, na caminhada, ali vai sendo restaurado aquilo que precisa ser restaurado. Então não cabe a nós uma posição de julgamento ou de achar que alguém não merece o nosso amor. Não, primeiro que de nós não existe fonte de amor, meu irmão. Nós somos algo que transborda de uma fonte que é eterna e que vem de Deus. A gente não é seletivo no nosso amor, porque o amor não é algo que foi criado por nós, não nos pertence. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor não é sentimento, não é expressão. Amor é decisão, é escolha, é sacrifício. E o amor que Jesus pede para que a gente ame o nosso inimigo não é um amor simples, não é um gostar, não é um curtir, não é adorar, é amar. É amar, é amor de entrega, assim como Ele se entregou. Que seja esse nosso movimento como igreja, que Deus nos abençoe nisso, nesse grande desafio. Eu louvo a Deus porque nós temos essa comunidade que pode ser desafiada a isso. Quando tudo isso voltar ao normal, e que agora não é porque a gente não está na nossa situação normal que a gente deixa de viver e de ser desafiado, mas quando voltar ao normal a gente vai celebrar o nosso amor, não só com aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam também. A igreja é muito perseguida e a gente ora por aqueles que nos perseguem, porque essa é a maneira efetiva de manifestar o reino de Jesus. Deus nos abençoe. Tchau. Coração
coração.